Alô, alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo aqui no canal. Vídeo após anúncio do Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira, né? A seleção brasileira se antecipou ao Real Madrid e anunciou na manhã de hoje o treinador Carlo Ancelotti. Eu fiquei esperando agora pela tarde um comunicado oficial do Real Madrid. Até agora não saiu nada, então trouxe o vídeo para vocês para falar também sobre quais as expectativas do Ancelotti na seleção, qual o futuro do Real Madrid e, sobretudo, sobre a passagem do Ancelotti no Real Madrid, né? Eu queria começar esse vídeo com querido Carlo Ancelotti, muito obrigado, né? Ainda me recordo muito bem quando lá em 2013 o Real Madrid anuncia o Carlo Ancelotti no lugar do José Mourinho, né? Aquela passagem muito boa do Mourinho, que infelizmente não ganhou a Liga dos Campeões, mas aí acabou trazendo o Carlo Ancelotti meio que para arrumar os problemas que deixou o José Mourinho, com uma contratação ou outra, para garantir o título europeu do Real Madrid. O Carlo Ancelotti é o responsável por trazer, por fim, lá décima, né? Então, já fazem 11 anos, completa agora dia 24, 11 anos, daquela conquista do Real Madrid, tão marcante para a minha geração, né? Se para outra geração é a sétima, lá em 98, o encerramento do jejum de 32 anos, para mim é lá a décima, quando se encerra o jejum de 12, né? Então, é o título mais especial para a gente, da nossa geração, é o que a gente tanto queria, que era o 10º campeonato europeu. O Carlo Ancelotti é o responsável direto, né, numa semifinal contra o Bayern de Munique, de um jogo da volta mágico, que a gente vai recordar por muitos e muitos e muitos anos, com os dois gols do Ramos e os dois gols do Cristiano Ronaldo, aquele gol de falta por debaixo da barreira. Então, era um futebol muito vistoso na temporada 2015, ainda mais com aquelas 22 vitórias consecutivas, né? Quando o Real Madrid engrena ali depois de uma derrota para o Atlético de Madrid e vai até janeiro de 2015 sem perder, sem tropeçar. Então, era um futebol muito mágico, principalmente na primeira temporada. O Ancelotti vai embora, uma demissão que causou muitas controvérsias, né? Porque o Real Madrid derreteu, mas por muitas lesões, né? O Modric se machuca, um time bem cansado, o Ancelotti é demitido por isso, um elenco curto, como nessa temporada. Mas vai embora o Ancelotti, vem o Rafa Benítez, e aí são quase o que 7 anos longe do Real Madrid, mas aí em 2021, por uma coincidência, o Carlo Ancelotti volta após a demissão do Zidane, né? Que o Real Madrid passa um ano sem ganhar um título, vai embora o Zidane. Vem o Carlo Ancelotti, já com novas gerações de jogadores, o Sérgio Ramos saindo, o Cristiano Ronaldo foi embora, o Casemiro na última temporada, mas aí tem a ascensão do Vinícius, uma temporada espetacular do Karim Benzema, que resulta no título europeu lá em 2022, 2023 uma temporada com muitos problemas também de lesão, pós-Copa bem conturbado, o Real Madrid ainda ganhou a Copa do Rei, o Real Madrid voltou a golear o Barcelona depois de muitos e muitos anos. Então é uma passagem que se encerra, é um ciclo inesquecível. Eu acho que, claro, teve os títulos do ano passado, apenas 2 derrotas, esse ano um ano mais conturbado, né? A última imagem do trabalho do Carlo Ancelotti pode arranhar um pouco o legado, mas eu acho que não. Daqui a um tempo, quando as pessoas esquecerem, só lembrarem das coisas boas, que é o mais comum acontecer, a gente vai olhar para o Carlo Ancelotti como uma figura sensacional, assim, nunca uma palavra ruim em relação ao Real Madrid, sempre super feliz por estar no comando do Real Madrid, né? Como ele mesmo falou na última coletiva de imprensa pré-jogo contra o Barcelona, aqui eu estou sempre numa lua de mel, e aqui eu vou ser sempre muito agradecido por ter estado nesse clube tão grande, tão bonito. Então, Carlo Ancelotti nunca disse nada de mal em relação ao Real Madrid, a gente só tem que agradecer, um cara que nos deu tantas coisas, né? São 3 campeonatos europeus, dessa geração que ganhou 6 em 10 anos, são 3 dele, as outras 3 são do Zidane, ele que abriu as portas para o Zidane ali como assistente. Então é um técnico espetacular, um futebol vistoso em alguns momentos, com mais dificuldades em outros, mas é isso, um grande treinador que vai para a seleção brasileira, uma seleção brasileira que
tem sofrido depois da saída do Tite, né? Lá em 2022, pós-mundial, quando o Tite vai embora, o Brasil não acertou um técnico. Até 2020, até metade de 23, o Brasil não tinha técnico, era o Ramon Menezes interino. Vem o Fernando Diniz ainda com o sonho de vir um Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti vai ou não vai, não sei o quê. Acaba que o Ancelotti renova com o Real Madrid e impede meio que esse sonho, parecia um sonho distante. Aí o Fernando Diniz também é demitido, vem o Dorival Júnior e a gente sabe, né? O Dorival Júnior não fez um bom trabalho, o Diniz não fez um bom trabalho e agora sim, finalmente, 3 anos depois, Carlo Ancelotti vai ser técnico da seleção brasileira. O que é que eu acho? Eu acho que o Ancelotti vai ser bom para a seleção brasileira, né? Porque você sai de dois técnicos ruins a nível de seleções, ao menos pelos trabalhos na seleção, a gente pode dizer, foram técnicos ruins, né? A exigência de seleção é outra, você não tem tempo de treinar tudo, então foram dois trabalhos ruins, mas aí você sai para um dos maiores técnicos da história, sabe? Então você sai de uma mediocridade, de uma bagunça e você acerta no possivelmente top 3 melhores treinadores da história, né? A história do Ancelotti, título nas grandes ligas, inúmeras ligas dos campeões, não só com o Real Madrid, mas também com o Milan, tudo. Então você acerta num cara que, se a seleção brasileira pode ter jeito, é na mão dele. Porque eu acho que se não tiver na mão do Carlo Ancelotti, é momento de fechar tudo. Vamos ver o que é que tem de errado aqui, porque se nem o Carlo Ancelotti resolve, quem que vai resolver, né? Então, acerta em cheio o trabalho aí de 1 ano e meio, 1 ano, né, daqui para a Copa do Mundo. O trabalho vai ser muito curto. 4 anos seria o ideal, mas não aconteceu. Então, o Ancelotti vai ter um trabalho muito curto agora para cuidar dessa seleção. Alguns problemas. Veio o Ancelotti levou muitos gols no Real Madrid e tal, não sei o quê, mas assim, a defesa do Real Madrid nos últimos anos perdeu muitas peças, né? Esse ano a defesa foi frágil, ok, isso não podemos dizer nada, mas assim, não tinha lateral direito, não tinha lateral esquerdo, os zagueiros caem das pernas, assim, o Rudiger meia bomba, boa parte da temporada, o Asensio é jovem, chegou agora, mas também no final deu uma cansada também pela sequência de jogos, mas agora não, agora ele vai ter as peças para escolher, se um se machucar ele coloca outro no lugar, não tem essa coisa de machucou, tem que esperar recuperar, não. Então é um trabalho de selecionar e botar para jogar. Então acho que o Ancelotti é a peça perfeita, porque também não é aquele técnico que precisa exatamente do dia a dia para trabalhar, não. Acho que o Ancelotti consegue perfeitamente em uma semana colocar esse time para jogar um mínimo de futebol. E é isso, cara. O Brasil não joga nada e vai entrar um treinador muito bom, excelente, que provavelmente vai fazer o Brasil jogar bola, porque pior que isso aí eu acho muito, muito difícil. Então, é isso, expectativa para o hexacampeonato volta, né, no povo brasileiro. O que eu acho que, se a gente for olhar para o lado de merecimento e como as coisas funcionam no futebol brasileiro, um hexacampeonato na Copa do Mundo ano que vem seria até ruim, né? Sabe? De tipo, premiar quem não merece, né? Todo o trabalho que é feito na CBF, se resultar em um título de Copa do Mundo, você olhar na parte fria, não merece. A seleção brasileira não merece ser campeã do mundo. Mas aí, quem sabe, um treinador renomado, um treinador super vencedor, que ganhando uma Copa do Mundo fecha seu ciclo e talvez carimbe o selo de maior treinador da história do futebol. Não, talvez não de ideias, talvez não de revolução, mas de conquistas. Não tem o que dizer do Carlo Ancelotti, é um treinador genial. E o futuro do Real Madrid? O futuro do Real Madrid até o dia 25, na última rodada do Campeonato Espanhol, o Carlo Ancelotti vai ser treinador do Real Madrid, deve receber uma homenagem do Bernabéu, uma homenagem super merecida. Acho que tem que despedir do Carlo Ancelotti o mais alto possível, assim como foi do Toni Kroos. Também tem que se despedir do Luka Modric, do Lucas Vazquez, esses jogadores lendários que fizeram parte das nossas vidas nesses últimos 10, 12 anos. Então, prepara a despedida, faz uma homenagem espetacular, encerra a temporada, que dia 1 de junho, para a preparação para o Mundial de Clubes,
Xabi Alonso deve ser o novo técnico do Real Madrid. Mas é isso, curte, comenta, compartilha, coloca aí nos comentários o que você tem de expectativa para a passagem do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Mas é isso, a Carlo Ancelotti, o meu muito obrigado, porque você me fez muito feliz nos últimos 10 anos. E é isso, até a próxima.